graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, A Doutrina da Salvação. Capítulo 9, Advertências e Promessas. No tópico 1, o crente pode perder a salvação, foi tratado o seguinte assunto: qual a prova bíblica que o crente pode perder a sua salvação? E hoje, no tópico 2, como ocorre a apostasia? Há pelo menos 4 ilustrações bíblicas que nos ajudam a entender como ocorre a apostasia, que são, primeiro, um navio à deriva. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, diz que, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A palavra desviar-se é um termo náutico que se refere a um navio à deriva e sem controle. Então, a lição dessa advertência é que a apostasia pode ocorrer como resultado de negligência espiritual ou pela prática do pecado. E ainda nos adverte a palavra de Deus, lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? 2 homens que exemplificam essa ilustração são Himeneu e Alexandre. Paulo os descreve como homens que não guardaram a fé, mas que passaram a viver em conflito com suas consciências. Por fim, chegaram a naufragar espiritualmente e se degeneraram ao ponto de blasfemar do Evangelho. Estes homens fazem nos lembrar de que o primeiro passo na apostasia sempre é o descuido ou negligência espiritual. Segundo, um cordeiro desgarrado, que se perde. Ezequiel, no capítulo 34, versículo 6. Esta ilustração nos ensina que o crente deve ficar bem perto do pastor, se não quiser se perder. Distanciar-se um pouco de Cristo não parece ter efeito negativo imediato, amados, sobre a vida espiritual da pessoa. E, deste modo, é fácil o crente afastar-se mais e mais do pastor e do seu rebanho. A Bíblia promete que as ovelhas que permanecem sensíveis à voz do pastor, seguindo de perto, receberão a vida eterna e não perecerão jamais. Em João, no capítulo 10, versículo 27 e 28, diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Terceiro, o servo desobediente. Um símbolo no Novo Testamento para descrever o crente é o de um servo. Em decorrência disto, o servo desobediente é um símbolo da apostasia. Em Lucas 16:13 diz: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ou seja, amados, o crente não pode servir o pecado e a Deus ao mesmo tempo. À medida que começa a servir ao pecado, o seu amor a Deus se esfriará e finalmente acabará ficando totalmente frio. É um erro comum pensar que a salvação baseada na fé cancela a necessidade da obediência, amados. É verdade que o homem é salvo pela fé, mas a fé salvadora é caracterizada pela obediência. Amém? Outro erro comum é pensar que somente certos tipos de pecados conduzirão à apostasia. Em João, no capítulo 8, verso 34, Cristo diz: Todo o que comete pecado, entre parênteses, habitualmente, é escravo do pecado. E Paulo cita uma longa lista de pecados e termina com esta afirmação, lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 20 e 21. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É surpreendente que sua lista inclua tais pecados socialmente aceitáveis, como inimizades, porfias, ciúmes e invejas. Quarto, a planta sufocada. A apostasia é um processo de degeneração gradual. A apostasia não é assim como um homem que acidentalmente cai num precipício.
É qual uma planta que é gradualmente sufocada pelas ervas daninhas até morrer. A mera presença de uma erva daninha, amados, não significa a morte da planta. Se, porém, a erva daninha for deixada ali, crescerá e se multiplicará, e finalmente sufocará a planta e a matará por enfraquecimento. Às vezes, amado, uma pessoa num dia parece forte espiritualmente, no outro dia cai repentinamente em pecado. Um processo de negligência já vinha ocorrendo dentro daquela vida há algum tempo, invisível ao olho humano. Uma desobediência em pensamento e atitudes vinha sendo acalentada naquela vida, culminando no ato visível do pecado e da rebelião. E, por fim, veio à tona. Amém? A questão é: o desviado pode voltar a Deus? O fato de que Deus, em todo tempo, convida os desviados a voltarem a Ele, mostra que Ele está disposto a recebê-los de volta. Lembrando, queridos, a salvação é sempre uma questão pessoal, individual. A Bíblia contém muitos convites direto aos desviados. Oséias, no capítulo 14, verso 4, diz: curarei a sua infidelidade. Eu, de mim mesmo, os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Malaquias, no capítulo 3, verso 7, acrescenta: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma prova de que o desviado pode voltar a Deus, temos na oração de Davi, um homem que cometeu adultério, enganou o seu próximo e depois o assassinou. Lá no Salmo 51, Davi descreve a si mesmo como quem perdeu a salvação, declarando que já não tinha mais a alegria da salvação e que estava precisando de um coração novo. E Davi implorou a Deus que não o expulsasse para sempre da sua presença, nem tirasse dele o Espírito Santo. Amém? Então, pela fé, Davi pediu que o seu pecado fosse apagado, que Deus o lavasse como um homem lava suas vestes imundas, e que Deus o purificasse da enfermidade do pecado que o controlava. Não somente Deus convida os desviados a voltar para Ele, amados, além de mostrar como voltar, e promete a sua ajuda para permanecerem firmes na fé. Oséias, no capítulo 14, versículo 1 e 2, a parte A do versículo 2, diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Amados, observe, note que o desviado precisa de reconhecer que, primeiro, seu estado caído, ele deve desejar livrar-se do seu pecado. Segundo, o desviado precisa ter palavras de arrependimento e voltar ao Pai. Noutras palavras, queridos, precisa de arrepender-se dos seus pecados e expressar sua fé em Cristo. Amém? Terceiro, é a transformação espiritual do desviado arrependido num crente verdadeiro que adora a Deus com louvor. Esse louvor é descrito por Oséias como sacrifícios dos nossos lábios. Então, muitos desviados são atormentados com a dúvida quanto à possibilidade de terem cometido pecado imperdoável. Entenda, qualquer homem convicto dos seus pecados e que quer voltar para Cristo, está provado que não cometeu este pecado, e assim Deus o aceitará de volta. Sabemos que este fato é verdadeiro porque o homem natural não tem desejos em si mesmo de voltar a Deus, se não for com a ajuda da graça de Deus. E para nós terminarmos nossa aula de hoje, o homem somente sente convicção dos seus pecados por causa da operação do Espírito Santo na sua vida.
Entenda, queridos, se esse homem sinceramente deseja ser salvo, é prova de que Deus está procurando atraí-lo a si mesmo, através da ação do Espírito Santo. Amém? Então, na próxima aula, tópico 3, o papel da igreja na restauração do desviado. Vamos responder a seguinte questão: quais os dois tipos de disciplina eclesiástica? Amém, amados? Então, no tópico 1, nós vimos e respondemos a questão de que o crente pode perder a salvação. E hoje, no tópico 2, da apostasia, nós vimos que, apesar dele ter perdido a salvação, o Senhor ainda está de braços abertos para receber de volta, né? E, e que o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, ele não comete se ele ainda tiver o desejo de retornar para Deus. Se você gostou, deixa aí o seu like, não esqueça de divulgar esse canal, né, de usar esse material para estar evangelizando as pessoas e fortalecendo também na fé. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa o seu questionamento, né? E também não esqueça de deixar ali o seu comentário para fortalecer o canal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.